O lado que você menos gosta em você revela os seus maiores talentos, as suas maiores dádivas. E eu vou te falar hoje sobre isso, porque eu vou te falar sobre a luz que tem na sombra do seu signo. Meu nome é Marcelo Levi, sou criador da Astrologia Autêntica, uma abordagem de astrologia usando comunicação não violenta. E eu tô aqui na Itália, de Castelo de Sforzesco. Depois eu vou mostrar pra vocês que lá tem o Arco da também. E eu quero muito com esse vídeo estar trazendo uma nova visão da astrologia pra você. A visão da astrologia autêntica, que usa comunicação não violenta. Porque o que é muito comum na astrologia? A galera fica fazendo listinha de qualidade e defeito do signo. Ah, é porque Ariano tem muita atitude, mas também é uma pessoa muito violenta, muito brava. Ah, porque Capricorniano é muito trabalhador, mas também é uma pessoa fria. E essas visões, elas dizem tão pouco, elas reduzem tanto o signo. E se parar pra prestar atenção, sempre querem reduzir o signo, né? Sempre falam pro Ariano assim, ah, fica mais calmo, se controle mais. A gente sempre querem que a gente seja menos. E essa visão de qualidade e defeito destrói a astrologia. Porque muitas vezes você acaba acreditando que você tem algo de errado. Quantas consultas eu já não fiz com pessoas que chegavam em mim dizendo, pô, eu tenho Vênus em tal signo, Vênus tem a ver com amor, e a pessoa tinha uma crença muito forte de que ela não ia ser feliz no amor, de que ela tinha um defeito de fábrica, que fazia ela toda hora se ferrar no relacionamento. E isso é porque a gente aprendeu a pensar de uma forma violenta desde que a gente nasceu. E aí, quando a gente olha o nosso mapa astral, não vai ser de outra forma. O que eu proponho com a astrologia autêntica é olharmos o mapa astral pensando quais são as nossas necessidades e não o que a gente tem de errado ou não. Dito isso, a gente tem uma coisa chamada sombra. E sombra é o quê? Sombra é tudo aquilo que você reprime porque você acha que você não vai ser amado se você for daquela forma. Por exemplo, quando a gente pensa no signo de Libra, Libra é a paz, é a harmonia, é relacionamento, é o que ele gosta de ser visto, é o signo da beleza, são coisas que ele gosta que as pessoas veem nele. Só que ele tem como oposto Áries, que representa essa sombra. O que o libriano não quer parecer para você? Uma pessoa violenta, competitiva, uma pessoa que cria desarmonia, que é rude. E aí ele acredita que se ele for essa pessoa, essa criança mal educada, ele não vai ser amado. Então vira aquele adulto exemplar, sociável, aquela pessoa quase perfeita. Libra, ele quer muito, busca muito esse ideal de perfeição. E aí ele passa por cima de tudo aquilo que é Áries, que é ele expressar a própria vontade dele, ele dizer não, eu não quero, ele dá uma opinião contrária à sua de forma veemente, ao invés de só ficar tentando convencer o outro. Então é isso que significa a sombra. Sombra é aquilo que você reprime porque você acha que você não vai ser amado se você for. E aí é todo um processo pro libriano parar de ser uma pessoa boazinha, por exemplo, entende? Para cuidar de si mesmo, para falar as coisas que quer falar, para se posicionar. Então sombra é isso. Só que quando a gente vive ali ocultando essa sombra, o que está acontecendo? A gente está reprimindo algo que vai explodir. Essa explosão, cada signo vai ser de uma forma. Se fosse pra gente falar de Libra, por exemplo, Libra muitas vezes compete e tenta te convencer da ideia dele. Então, geralmente aquela pessoa que fala, mas você não acha? Mas você tem certeza? E muitas vezes o libriano, ele esconde um pouco de desprezo na hora pelo outro, porque né, é muito feio ser uma pessoa que despreza os outros, enfim. São formas de que isso pode explodir. Então, por exemplo, o capricorniano, ele reprime muito o lado canceriano. Ele acha que pessoas que demonstram muita emoção são fracas, por exemplo. Quando, na verdade, ele é um dos signos que mais sofre de depressão quando ele não cuida das próprias emoções, porque ele reprime as emoções. Então, você entende que muitas vezes nossos julgamentos em relação a outros são repressões que a gente está fazendo e ali é a nossa sombra. Só que, cara, nossa maior luz está nessa sombra. Quando a gente aceita de verdade quem nós somos, quando o ariano consegue perder uma briga e não levar isso pro ego e não acreditar que precisa se provar também. Quando o libriano consegue não ser gostado pelas pessoas, mas ele tá em paz. Quando o capricorniano consegue demonstrar emoção sem medo de estar de alguma forma ferindo a imagem dele e não sendo mais reconhecido, esses signos, quando eles estão fazendo isso, eles estão aceitando a própria sombra deles. E existe uma luz, um brilho que acontece quando você faz isso. É sobre isso que eu quero falar. Áries tem como oposto Libra e todo mundo fala que o ariano é essa pessoa que não se importa com os outros, que briga, que discute. Só que na verdade muitas vezes isso é uma forma dele de chamar a atenção mesmo pra ele. Muitas vezes ele quer aquele relacionamento sim. O ariano, por mais que ele tenha essa má fama, ele é o primeiro a se levantar e agir quando uma injustiça está acontecendo. Você nunca vai ver uma pessoa passando por uma injustiça, uma pessoa oprimindo a outra e o ariano só assistindo sem fazer nada. O ariano é o primeiro que vai para defender o mais fraco. Touro tem como oposto Escorpião. Por mais que Touro seja muito criticado pela inflexibilidade, pela rigidez,
2. E tem gente que ainda faz a pachorra de dizer que taurino é preguiçoso. Gente, taurino não é preguiçoso. Ele curte sim o momento de ficar na cama tranquilo, mas é uma pessoa trabalhadora pra caralho, mano. Então quando a gente fala de touro, essa inflexibilidade, ela é muito necessária muitas vezes, porque como que ele vai ser o signo que é o signo mais constante do zodíaco e que consegue pegar um plano, traçar e seguir por anos pra conquistar uma boa realidade financeira pra ele, uma vez que Escorpião, que é o oposto dele, simboliza a boa administração de dinheiro que ele faz. Então olha só, como que ele conseguiria ser isso se ele não tivesse essa mente mais fixa nas ideias dele. Além disso, touro é muito sexual também. Gêmeos, ele tem como oposto Sagitário. Muita gente fala da superficialidade de Gêmeos, que Gêmeos é superficial. Mas, gente, muitas vezes eu vejo geminiano, às vezes obcecado por alguns conhecimentos, né? E é muito interessante, porque muita gente critica Gêmeos por Gêmeos ser superficial. Mas, gente, vocês já pegaram a superfície do mar? O quão vasta ela é em quilômetros? Muitas vezes está ali a maior habilidade de Gêmeos. As pessoas, né, usam essa oposição com o Sagitário para falar que Gêmeos é superficial enquanto o Sagitário é profundo. E às vezes as pessoas falam, né, que elas são que nem um pato, né? Elas sabem nadar, elas sabem voar, elas andam, mas não fazem nada disso bem. Só que, gente, vocês já viu peixe voar? Vocês já viu cachorro voar? Me fala se não é um grande talento você ser um pato. Por favor. Gêmeos, ele tem interesse nas múltiplas coisas e no conhecimento. Então, muitas vezes está aí a verdadeira luz dele. E é um signo também muito focado quando ele encontra uma paixão que ele gosta, ele tem a capacidade de transformar aquilo em algo mais simples, tanto para ele compreender quanto para explicar para os outros. Câncer vai ter como oposto Capricórnio. E aí, Câncer é um signo que é muito visto como um signo sem responsabilidade, um signo chorão, um signo crianção, um signo que depende muito dos outros, que é muito emotivo. E, gente, Câncer é uma mãe. E a mãe, o que é senão uma das papéis assim de mais responsabilidade que existem, juntamente com o pai. Apesar de que, pelo menos no Brasil, muitos homens abandonam as esposas. E é muito louco, porque agora eu tô aqui na Europa e eu tô vendo que é uma coisa muito brasileira isso, porque tem muitos países aqui que os homens têm uma grande participação na criação dos filhos, sabia? Enfim, Câncer é um signo, ele tem uma resistência, uma resiliência muito grande, porque eles estão lá, às vezes eles estão sofrendo, estão passando por um momento difícil, eles sabem o valor e a importância de chorar, eles não têm medo disso. Ao mesmo tempo, é um signo que aguenta muita coisa. E o que é isso senão o Capricórnio dentro do Câncer? A pessoa de Leão é um herói, a pessoa de Leão, ela gosta de ser o rei, e tem esse lado de ser oposto a Aquário. Todo mundo fala que Leão só pensa nele mesmo, mas Leão também é um dos signos mais generosos. O rei, ele também é alguém que precisa prover coisas ao povo, e conforme ele faz isso, ele conquista aquele povo se transforma no poder dele. As pessoas de Virgem têm como oposição Peixes, e muitas vezes as pessoas de Virgem são criticadas como muito críticas e são vistas como pessoas frias, mas Virgem é um signo que visa muito ser útil ao outro. Quando ele está trabalhando esse lado pisciano dele, é quando ele aprende a sonhar, ele se permite sonhar, ele se permite acreditar mais, de forma que ele até para de se sabotar, né? É o Peixes dele quando está desequilibrado. Só que a grande luz de Virgem é que ele pensa sempre sobre como ele pode contribuir para o outro. É o signo que visa muito ser útil ao outro. Libra tem como oposto Áries, e aí todo mundo fala como que Libra tem dificuldade de se posicionar, como que às vezes a pessoa tem Marte em Libra, a galera já fala, pô, a pessoa não tem atitude na vida. Uma visão tão rasa e violenta do signo. Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta e que colaborou em vários países para finalizar e acabar com conflitos, ele era libriano e ele tinha uma grande participação nas lutas raciais dentro dos Estados Unidos para poder ajudar as pessoas negras. E ele foi super inspirado para ele chegar na comunicação não violenta por Gandhi e por Martin Luther King, um libriano, agindo no mundo, tendo uma atitude, mas é uma atitude diplomática. Ele não precisa ter uma atitude destrutiva. Essa ideia de que para resolver as coisas a gente tem que ser na porrada, isso é apenas uma ilusão. Às vezes a gente acha que não, vou mostrar para ele que eu tô certo. A gente chega, a gente argumenta, fazendo nada disso, só tá curtindo o prazer de ser violento, que é quando a gente pensa que eu tô triste, eu tô mal porque o outro fez isso comigo, o outro é culpado, então eu vou fazer ele pagar. Essa é a origem do prazer que a violência gera. O Libra, ele vai além disso, ele pensa sobre todos os lados. Ali ele tem uma atitude certeira. A pessoa de Escorpião tem como oposto Touro, e aí
O que é isso, senão a capacidade do escorpiano também de amar profundamente? Sabe que touro está muito ligado ao amor, sabe? E touro é um signo que ele consegue criar para as pessoas em volta dele esse território seguro taurino. E isso acontece porque ele dá o sangue dele nas coisas. E, novamente, o escorpião também é um signo que é muito resiliente. Sagitário, ele tem como oposto Gêmeos. E as pessoas, elas analisam isso como o lado meio cavalão de Sagitário. Geralmente dizem sempre que Sagitário não tem limite e tudo mais. Muitas vezes eles nem ligam muito que o Sagitário é um signo livre demais para ligar para essas coisas. E às vezes o Sagitariano também pode estar num polo que é o extremista dele, que é quando ele acha que ele tá com a razão com tudo. E aí, às vezes eu tô falando isso e ele só vai acordar comigo e falar: esse cara ainda não entendeu a verdade do universo, que eu sei. Mas o que é o lado geminiano do Sagitário e não o lado curioso dele? Afinal de contas, é por ele ter essa natureza que ele acaba sendo uma pessoa que conquista muita coisa na vida dele, porque ele sabe que é possível. A pessoa de Capricórnio tem como oposto Câncer. E aí todo mundo fala, né? Ai, Capricórnio é frio, Capricórnio não tem coração. Gente, Capricórnio é um provedor. Capricórnio é aquele pai que levanta muito cedo e chega em casa muito tarde e você pode não ter visto ele pode ter sido uma pessoa até distante, mas ele não deixou faltar arroz e feijão pra você, não é verdade? O Capricórnio é isso, o Capricórnio... E o que é isso senão o lado canceriano dentro do Capricórnio? Esse lado que visa dar suporte. Já o signo de Aquário já vai ter como oposto o signo de Leão. E aí Aquário é um signo que ele fala muito sobre o povo, sobre os grupos. E geralmente pensa-se de Aquário que é um signo que vai estar sempre sendo um rebelde, que é do contra. Muito se fala também que Aquário tem que pensar nele mesmo, mas já é uma visão bem rasa de quem não conhece Aquário, que Aquário pensa muito em si mesmo sim. E tudo isso porque é oposto a Leão. Só que, gente, essa coisa de ser livre, ser autêntico, falar sim a própria opinião, o que é isso senão a expressão de Leão dentro de Aquário? Muito iluminada, claro que pode estar num polo sombrio, que é quando o Aquário, ele tá naquele lado assim super individualista e que não curte assim os próprios privilégios da própria vida. Mas muitas vezes aquela ali é a forma do Aquário de mostrar a identidade dele, de afirmar para ele mesmo como ele é uma pessoa livre, através da fala, através das ideias que ele expõe, através das lutas que ele acredita que são válidas. E o Peixes tem como oposto Virgem, e muito se fala sobre Peixes ser um signo desorganizado, sobre ser um signo que vive muito nos sonhos. Gente, sonhar é muito bom. E aí essa oposição com Virgem representa muitas vezes o perfeccionismo que o pisciano tem, né? Quer dizer, quando a coisa não bate com o meu sonho, perde a graça, já quer ir para outro lugar, já quer fugir. Só que esse lado virginiano é uma grande luz pisciana, porque faz ele pensar que pode ficar melhor, que a gente pode criar um mundo melhor, faz com que ele queira realmente ajudar genuinamente o outro. E aí, para você que chegou até aqui, eu quero te dar mais informação. Sempre quando você ficar vendo por aí na internet lista de defeito dos signos, mano, o que é defeito se não uma forma que eu tenho de controlar o outro? Quando eu chego no outro eu falo, olha, você tem isso de errado, o que eu tô dizendo? Eu não vou te amar se você for assim. É uma forma de controle sutil. A gente muitas vezes usa qualidades, defeitos para moldar o comportamento das pessoas. E se a gente simplesmente compreendesse que estamos todos dando o nosso melhor para sermos felizes, para atendermos nossas necessidades? E aí, ao invés da gente ficar dizendo pro outro o que ele tem de errado quando uma atitude do outro fere uma necessidade nossa, a gente simplesmente informar que necessidade é essa. Vamos olhar os signos de outra forma, gente. Chega de ficar imprimindo essa visão violenta que a gente aprendeu a se comunicar nesse conhecimento, porque aí você vai ficar só criando ali vergonha e culpa dentro de você. Eu super acredito que a gente pode se conhecer e ter autoconhecimento sem ficar se chicoteando no processo, com muito mais autoestima. E se você tá comigo nisso, já sabe, né? Deixa aí você curtir, compartilha esse vídeo pra gente alcançar mais pessoas, pra gente aumentar o tamanho dessa família de Levinettes. Você pode também entrar no meu calendário astral, que é um guia diário e mensal pra você ter a previsão para o seu signo ascendente e sol de uma forma muito precisa. Também pode marcar uma consulta comigo aqui embaixo e baixar o meu e-book de graça pra aprender astrologia comigo. Me segue no Instagram, oi Marcelo Levi, lá eu tô sempre abrindo caixa de perguntas, tô mostrando tudo isso aqui pra vocês, apesar de aqui vocês só estão vendo mato, né? Mas tô mostrando toda a minha viagem aqui pela Europa. Eu quero dizer pra você muito obrigado. Muitas pessoas entraram no calendário astral, tô muito feliz com a resposta de todo mundo e poder estar fazendo isso pra vocês é um presente. Então, gratidão. Até mais.